Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso videocast Bate-Papo Real. No espaço para trocas de experiências e diálogos reais sobre os desafios de quem precisa acessar seus direitos. Eu sou a Rose Traiano, advogada previdenciarista, e hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é o Abril Azul. Um mês de conscientização sobre o autismo e a importância de dar visibilidade a vozes reais e diversas dentro do espectro. A data foi instituída pela ONU em 2007 com o objetivo de combater a desinformação, o preconceito e garantir mais inclusão. Aqui no Brasil, essa luta vai além do reconhecimento à data, envolve garantir acesso à saúde, à educação especializada, terapias adequadas e uma rede de apoio forte para pais e cuidadores. Mães e pais de crianças autistas frequentemente enfrentam dificuldades para obter benefícios previdenciários e sociais, além de desafios emocionais e estruturais no dia a dia. Hoje, vamos falar sobre essa realidade e entender como podemos, juntos, construir um futuro mais acolhedor e inclusivo, justos para todas as famílias. E para enriquecer nossa conversa, temos conosco quatro convidados incríveis que vivem e atuam diretamente nessa causa. Leandro Aguiar, produtor cultural e fundador do Te Amo Autista, uma ONG que reúne pais, mães, terapeutas e voluntários em Campina Grande do Sul. Ele é pai de uma criança autista e vai compartilhar conosco sua visão sobre os desafios da paternidade atípica. Temos aqui também a Antônia Cia, psicopedagoga especialista em educação especial e deficiência intelectual, especialista em análise do comportamento aplicada, a ABA, e fundadora da ONG Falando sobre o Autismo em São José dos Pinhais. Antônia é avó de uma criança autista e traz uma perspectiva única sobre o papel da família no acolhimento e desenvolvimento da criança. Temos aqui também Ivone Costa, enfermeira, professora e doutoranda em políticas públicas, fundadora da Associação TEA, Tecendo Redes para a Neurodiversidade, mãe atípica de dois. E a nossa querida Fernanda Rosa, mãe de duas crianças autistas e fundadora do Instituto Anjo Azul, que desde 2015 oferece suporte a famílias atípicas no estado do Paraná, com iniciativas como a escuta solidária e o fortalecimento da rede de apoio. Sejam todos muito bem-vindos. E temos também a honra de ter aqui à nossa mesa a doutora Clarice Trindade de Menezes, que vai nos trazer também um pouco do direito e de como nós podemos ter acesso a esses direitos, que muitas vezes são tão difíceis para muitas famílias que elas chegam até a desistir de um direito que lhes assistem. Nesse momento, vamos iniciar falando sobre o impacto do diagnóstico. Leandro, nos conte como foi o momento em que vocês receberam o diagnóstico do seu filho e como essa experiência mudou sua vida e a forma de encarar, de enxergar a paternidade. Tudo bem. A gente não teve, esse processo de luto como a maioria das famílias tem, né. No momento em que a gente identificou que ele tinha características de autista, eh, a gente buscou um profissional, um neuro, e a partir do laudo, né, a gente não entendia muito sobre autismo, não sabíamos como era o universo do autismo como a gente vive hoje. E a primeira pergunta que a gente fez para o neuro foi: "E agora? O que a gente faz?". E ele falou: "Olha, eh, fazendo terapias, buscando aí, o tratamento, ele vai desenvolver e vai ter uma vida, né, buscando a autonomia dele, né". E a gente saiu dali com isso na cabeça, tipo, buscar terapias, né, seria muito importante, que a gente se dedicasse a isso. Mas a gente passou um tempo tentando entender quais são essas terapias, aonde elas estão, né, e eu acho que foi um dos momentos mais difíceis pra gente,
que a gente acabou até se esquecendo da questão das dificuldades que poderiam vir, né. Então, a partir daí, quando a gente descobriu aonde buscar esses acessos, terapias, a gente começou a fazer esse tratamento. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de começar um tratamento, que a maioria das famílias acabam não tendo esse acesso, né, e aí a gente conseguiu. Então pra gente, não veio nesse momento do laudo, né, da descoberta, a dificuldade, mas sim no processo. Agora o Gael tem 7 anos, né, e pra gente, a gente tá agora entrando nesse processo de, eh em realidade são vários momentos, né, de adaptação e de culpa ou de sentimentos de frustração, né, de momentos que acabam, levando você a desanimar, né, como é aqueles 5 primeiros pontos do início do autismo, né. Então a gente foi no processo, não foi de imediato. E então pra gente até agora é uma descoberta, né. E é por isso que mas o que nos ajudou realmente foi grupos de pessoas. Foi conhecer outras famílias. Aqui o que mais nos deu suporte foram as mães que já tinham essa vivência, que tinham filhos mais velhos já, e que passavam as mesmas dificuldades que a gente, ou até dificuldades muito mais, complicadas, né, por não ter acesso à terapia e que buscavam de alguma forma, se encontrar para se fortalecer, né. Acho que foi isso que nos ajudou bastante. E Leandro, quantos anos o teu filho tinha quando vocês descobriram, tiveram acesso? O Gael tinha 2 anos. A gente tem uma história curiosa, porque eu conheci o Gael, ele tinha, ele ia fazer 2, ia fazer não, ia fazer 1 ano e meio, quando eu conheci ele. E a gente saía, né, pra conversa pra namorar, pra se conhecer e nesse processo todo, eh, a Fábia é mamãe solo, né, então a gente se encontrava e nos parques, nos lugares que a gente ia, a gente observava que ele não brincava com nenhuma criança, né. E o mais legal de tudo isso é que a gente diz que, eu, né, digo que a gente, parece que a vida foi feita para nós se encontrar, né. Porque naquele momento que, a gente começou a ver a relação dele com outras crianças, a gente descobriu juntos que ele era autista. A gente olhou um pra cara do outro e falou: "Nossa, pode ser o Gael, ele não se comunica". Eu tenho muitos sobrinhos, minha família é muito grande, então a nossa família tem uma tradição, qualquer aniversário é uma festa gigantesca, né. E o Gael com festa, opa, não dava, né. Então parabéns é uma coisa que ele não gosta muito, né, porque pela questão sensorial e tal. E a gente foi analisando isso, e aí a gente descobriu o autismo dele junto, isso foi muito importante pra gente. Então, hoje ele tem 7 anos, esse processo todo de conhecimento e de luz da nossa E vida. descobertas. É, bonita a sua história, bonita, de luta, de descobertas, de ajuda. Também nas famílias que é a depressão, de estar lá, mães, depressão, sofrimento ainda maior, porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, talvez por falta de informação, talvez por falta de falarmos mais sobre, que tem um sentimento envolvido, é uma mãe, é uma mulher que está ali atrás, então nós temos que ter, porque a própria primeiro a família, depois os amigos, depois a sociedade exclui. E o que acontece com ela? Ela fica com aquele problema, porque independente de ser um filho com deficiência, é o seu filho. Sim. E nós, mães, nós não queremos jamais que o nosso filho sofra, nós trazemos para nós o sofrimento, não é verdade? Então nós precisamos sim, quando eu sempre falo, quando você vê uma criança com comportamento que não seja o padrão tido pela sociedade, vamos respeitar, vamos incluir, vamos acolher aquela mãe, falar: "Tá tudo bem", sabe, não custa, ao invés daquele olhar discriminatório, vamos acolher e falar assim: "Tá tudo bem, relaxa". Não é verdade? É sobre isso. Fernanda, a gente sabe que a maternidade é uma experiência repleta de desafios, e que quando envolve filhos com necessidades especiais, as dificuldades são significativamente maiores.
Como foi para você, enquanto mãe, receber o diagnóstico de 2 filhos autistas? E como isso impactou na sua rotina, na sua visão sobre a maternidade? Então, nós somos preparados para tudo na vida, desde que nascemos. Mas nós não fomos preparados para sermos mães atípicas. Não fomos. Quando a gente está grávida, passa tudo para a nossa cabeça. Mas não passa que nós temos a possibilidade de gangue ter um filho de deficiência. A gente só quer fazer aquele ritmo lá atrás do pronto, lá para salvou um. Então, quando chega o já não chega, chega sempre ele vai de 1 ano e meio, 2 anos. Aquilo ali é um baque, porque primeiro que a gente, aqueles primeiros minutos ali, a gente não aceita. Tipo, eu fiquei 4 neu, porque meu filho só não falava. Ele só não falava, mas isso é muita coisa, e eu achava, ele só não fala. E brigava ainda, sabe, falava um monte de coisa, os médicos, e o típico meu. Então, assim, quando caiu a ficha que o Marcelinho era o menino autista, falei: "Meu Deus, e agora?". Ele não existia perante a sociedade, porque lá naquela época ele não era nem considerado uma pessoa atípica e nem uma pessoa com deficiência. Aí eu digo assim, eu tive 2 pessoas que me estenderam a mão, assim, fantástico, a Rose e o seu Milton Salvador. E o seu Milton me sentou e falou: "Fer", naquela época, porque o seu Milton já tinha 30 anos. Ele falou: "É assim, assim, assim", ele me explicou tudo. Ali foi aonde que eu tomei o norte, e ele falou: "Nós estamos se movimentando", isso no ano de 2011, para buscar as leis. Eu não sabia o que era autismo, mas que eu estava no meio dando pitaco, eu estava, tá. Então, assim, em 2012 foi criado a Lei Berenice Piana, sim. Em 2013, a gente conseguiu que tivesse a lei aqui do Paraná, que é a 1755/2013. Participei, assim, ativamente, sem saber o que estava falando, mas estava lá, lutando, porque eu sabia que ia impactar diretamente a vida do meu filho. Sim. E aí depois da segunda, que já foi minha segunda gravidez, que teve a Maria, com 6 meses eu já sabia que a Maria era uma criança atípica, porque ela tinha os mesmos comportamentos do Marcelo, que para mim eu não tinha percebido, principalmente na questão de amamentar. Ela era uma criança que ela ficava no berço, era tudo muito fofinho. Então, com 1 ano e 2 meses, a Maria já estava diagnosticada, fazendo tratamento dentro de uma clínica. Então, assim, muda a rotina. Eu sacrifiquei muitos irmãos mais velhos, eu me culpo por isso até hoje, porque, assim, em vez de ir para a pracinha, a gente ia para as terapias. É difícil isso para quem tem passando filhos, igual eu sacrifiquei eles. E eu peço muito perdão a eles por conta disso. Mas, assim, hoje eu vejo da evolução de todos, é o que me dá força para seguir. E aí eu encontrei, né, algumas outras pessoas que foram se juntando, né, a Antônia, nós estamos juntas há muitos anos, a Ivone veio depois, o Leandro também, e a gente foi juntando forças, e a gente sabia que se a gente se unisse, nós seríamos uma rede muito forte, como somos. Hoje o Paraná é vanguarda em tudo que é para autismo no Brasil. É verdade, exemplo. Exemplo mesmo, funciona. Não funciona da maneira que tinha que funcionar, óbvio, mas que nós estamos anos-luz na frente de outros estados. É nítida a evolução, né. Fernanda, me diz uma coisa, ter o diagnóstico precoce da sua filha, isso é importante? Toda a diferença. Nós temos o tempo como o nosso maior aliado e o nosso pior inimigo, Entendi. porque tá aqui, todo mundo tem que concordar, quando o diagnóstico é ali, naquela primeira infância, Isso é verdade. vai se tornar um adulto provavelmente produtivo, que não vai exonerar a despesa para governo, para nada. E como que a gente coloca na cabeça das pessoas essa importância de ter esse diagnóstico ali, pro nosso? Aham. E você sabe, Fernanda, que essa tua fala é muito importante para todos, porque nós temos sim que levar mais informações, falarmos mais dos primeiros sinais, porque muitas vezes eu, mais uma vez digo, como mãe, a gente ignora sinais. A gente ignora, não, não é nada, não, não é nada. E isso não pode. Eu acho que nós realmente temos que estar atentos, falarmos muito para as outras mães sobre esses sinais. E tamanha a importância de
do diagnóstico precoce, até mesmo para essa independência no futuro. Fernanda, muito obrigada pela sua fala emocionante, realmente sacrificar os filhos, eu imagino que deve ter sido bem difícil, mas eles tinham que estar junto com você não tinha outra opção? Nenhuma. Nenhuma. Não damos outra opção, damos outra opção. Existe. Nós temos um único caminho. Eu digo assim que nós temos que ser como a Feix, né? A gente renasce das cinzas e dos sonhos. A gente tem que construir um único outro caminho. E não desiste, é só aquele caminho e acabou. A gente embala os sonhos. É isso mesmo, e através dessa rede de apoio, de pais ajudando pais, mães dando a mão para mães e seguindo forte, que a gente vai conseguir desmistificar muito. Mesmo a gente se encontrando lá de papo, analisar os traumas de alguém, como você bem faz. Tudo tchau. Eu só queria fazer uma colocação que a Fernanda falou, essa questão quanto aos, né, a filha dela era assim: "Ai, estiver calminha, tranquila, tá". E às vezes a gente se engana muito por isso. Nossa, é a criança perfeita, né? Se eu não pegar no colo, ela não chora, se eu não comprar comida. E já saiu um sinal precoce, às vezes, que a gente já tinha Confunde muito mamãe. Nossa, ele é tanta coisa esse bebê, mamar. Perfeito. Pra não brincar, né? Até mesmo no brincar, ou a forma de repetir, ou a quantidade de repetições com brincar, tudo isso Quero ter mais uma colocação, que aliás eu não conhecia a sua história. Parabéns. segue lá. Então a gente teve muitos pais que saem, o seu pai que aqui ali fica com a coisa. Sim, e assim, eu super emocionada, porque assim, nós temos 470 famílias na ONG. A gente tem um número gigante de mães, só que o pai já chora. Toma que o filho é teu. Parabéns, Zé. Fiquei muito. Eu nem espero se conhecer esse lado seu. Sim, eu sou aí. Não é que bacana. Eu Isso é muito importante. eu agradeço vocês, acho que é mais Isso. é uma coisa acho que é uma coisa que a gente vem colocando na associação, acho que está dando resultado essa questão de debater sobre o pai, a permanência do pai, sobre a importância do pai. Eu acho que em qualquer, como uma família atípica ou não sendo atípica, a gente precisa debater a importância do pai. Uma coisa que vocês falaram sobre o diagnóstico precoce, eu acho que cabe muito nessa questão do pai fica, do pai, com o pai que vai, porque geralmente são 80% mais ou menos Não, que fica, né? nós temos aqui dados do Instituto Baresi, mostram que 78%, eu faço aqui um parênteses, que eu acredito que esse número seja ainda muito maior, e então 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência entre ali os 5 primeiros anos do diagnóstico. É um número altíssimo, é triste. E hoje ter o Leandro aqui falando de que ele não só assumiu essa responsabilidade, como ele defende as outras famílias, as outras mães, e você se torna um exemplo, Leandro. Parabéns, realmente, porque nós precisamos, sim, de homens como você, porque o filho é responsabilidade mútua, é do casal. Eu acho que não é justo o homem atribuir essa culpa somente à mãe. Então, mas uma das coisas que a gente vem observando na associação e com os pais que ficam e os pais que acabam deixando a família, está muito relacionada à questão, claro, do preconceito estrutural, que a gente vê que não está só no pai, mas sim na mãe e na sociedade. A gente mesmo, né, a gente passa por um processo de aceitação, né? No nosso caso não foi dessa forma, mas na maioria das famílias é dessa forma, né? Então esse processo de aceitação, ele já está meio que dentro dessa característica do preconceito estrutural, né? Então a gente fica nessa luta de estar sempre lutando contra o capacitismo, né? Nós mesmos, como pais atípicos, estamos nessa luta, porque é estrutural. E quando a gente tem uma questão do diagnóstico precoce, né? Que ele é tão importante, né? Como a gente estava comentando aqui, muitas vezes a gente fica negando ele, né? A gente vê casos de mães que negam muito o diagnóstico ou falam que não, ele tem todas as características, mas eu vou esperar um pouquinho mais, porque talvez não esteja isso e tal. Isso acaba também levando para o relacionamento, né, muitas questões, né. E claro, o pai, que já tem uma cabeça, uma mentalidade muito menos, firme, forte, como são as mulheres, persistente, né, como são as mulheres, o pai acaba indo embora, né. Então essa negação do laudo ou do diagnóstico, da busca por ele, tem um impacto também no relacionamento muito grande, porque é aí que a família
que o casal ele precisa se unir, né? Que ele precisa se fortalecer, olhar um pro outro e falar, ó, isso é um desafio mútuo e a gente vai buscar esse lado. Porque eu e a Fábio a gente fez. A gente estava no início de relacionamento, né? E a gente falou, não, se é buscar terapia, vamos nessa, vamos Juntos. buscar, né? Mesmo sem saber onde. Mesmo sem saber aonde, né? E a gente vê que muitos dos pais têm a maior dificuldade, porque o pai é mais bruto, ele é mais difícil, ele não se abre muito, ele não dialoga muito. Hoje a gente está fazendo um encontro dos pais na associação, justamente para fortalecer esses laços, para que eles possam dizer, olha, encontrei essas dificuldades aqui, e para que outros pais, né, que até mesmo abandonaram as mães, mas que possam vir participar, né, e comecem a entender esse processo todo. Porque a gente tem pais ali que mesmo estando junto, muitas vezes não tá. Porque, opta mais por estar no trabalho, a sobrecarga fica realmente sobre a mãe. Ele tá junto, ele tá ali, o matrimônio tá mantido, mas a responsabilidade da criança sempre fica com a mãe. Então, às vezes, foi embora, mas foi embora como, né? Então também tem essa questão que a gente levanta, hein. E tem até uma questão muito, que eu vejo muito, Leandro, eu não sei, você pode até despontar pelo atuar, pelo teu conhecimento mais da parte do pai em si, mas eu acho que existe muito a culpabilização, né? A culpa é da família dela, a culpa é da família dele. Então isso também acaba criando uma situação que não, é culpa da família dela e que ela é com o filho, com a família dela, porque não é da minha família isso, né? Ele nem sabe se isso acaba também Sem impactando sombra muito. de dúvidas, eu acho que é importante pontuar e sempre fortalecer que a presença paterna, ela é fundamental e imprescindível para que a criança se sinta acolhida também, para ela também é uma barreira, não é verdade? Então nós temos que fortalecer essa fala, sem sombra de dúvidas, pais, permaneçam ao lado das suas esposas, da sua família, da sua prole. Ela precisa, mais do que nunca, de um pai presente. Sim. Uma coisa que a gente está falando muito nos encontros de pai, é justamente isso que você colocou, e também o quanto é importante, porque a gente está vendo não só as mães, mas também os pais se identificando com o autismo, né? E buscam e veem nos seus filhos ali, aquelas características e acabam sendo laudados, né? Alguns nem querem, falam: "Não, não vou buscar, mas eu vejo meu filho em mim, tudo da minha infância ali". Sim. Mas o quanto, dentro desse processo, eles estarem juntos, o quanto fortalece sim É a verdade. criança no seu desenvolvimento, né. Acho que o laço afetivo do pai, da mãe, da família, O né. né, eu acho que o amor faz toda a diferença, até mesmo acho que até para a própria mãe, porque imagina se é difícil para o pai, imagina para a mãe e ficar solo. É uma tristeza, é uma dor muito grande que nós temos que lutar contra. Ivone, nos conte, por favor, um pouco da sua história como mãe de 2 filhos autistas. Quais são os principais desafios diários enfrentados pela sua família e pelas famílias, autistas? Então, eu estava ouvindo os colegas falarem e como a gente se identifica em várias questões, né. Primeiro essa questão do diagnóstico precoce, então eu tenho os 2 exemplos, né, que eu tenho, o Vinícius, que tem 10 anos agora e foi diagnosticado ali perto dos 4 anos, e eu tenho a Vanessa, que a Vanessa tem 21 anos e foi diagnosticada tardiamente. A Vanessa foi diagnosticada com vários transtornos mentais desde os 10, 11 anos de idade. E com muitas características, do autismo e que hoje, vivenciando isso, eu consigo enxergar que era sim as características do autismo. Mas, os profissionais, né, não eram preparados e a gente continua, encontrando, né, profissionais que ainda não são preparados para identificar. E vários transtornos mentais, menos o autismo. E aí depois do Vinícius diagnosticado que eu comecei a perceber, eu falei: "Ah, mas é a mesma coisa, né". E daí tem a questão também da diferença de menino para menina, que menina acaba mascarando mais, né. E aí vem também essa questão da culpa,
porque a gente, quando veio o Vinícius, né, uma diferença de idade grande, e aí, né, uma criança, e aí veio o diagnóstico, e aí a gente acaba mais focando naquele que já tem um diagnóstico e precisa, apesar da Vanessa já ter diagnóstico já de outros transtornos mentais e a gente já tratar, mas acabou que depois eu até tive um processo assim bem difícil com relação a isso, porque daí eu comecei a pensar, falei, poxa, se eu tivesse identificado na Vanessa antes, né, quanta coisa a gente poderia ser diferente, né? Hoje ela é uma adulta com várias dificuldades que poderiam ter sido corrigidas antes, que é o que a gente está fazendo com o Vinícius agora. Mas a gente ainda não chegou nesse patamar de entender que a culpa não é nossa, né? E é isso, e esse é um dos principais desafios enfrentados, principalmente pelas mães, né? Que a gente se culpa muito, se culpa não somente pelo diagnóstico, mas pelos desafios diários ali mesmo. Eh, Essa questão do diagnóstico, aí quando vem o diagnóstico, a questão da intervenção, das terapias e quais terapias buscar. Tem a questão também que nós trabalhamos muito na associação Materne, que é a questão da diferença das famílias, né, principalmente com relação à vulnerabilidade social. Então, nós temos sempre 2 mundos, tem a família que tem o acesso, tem a família que tem, informações, sim, e daí tem aquelas famílias que não têm o acesso, que não têm condições nenhuma, não têm, instruções, tem Da rede de apoio. aí que entra a rede de apoio, né, então essas sorte, sim. Sabe que a gente tem observado, Antônia, Leandro, Fernanda, Ivone, nós temos observado que, infelizmente, o sistema ainda diz muitos nãos. E isso não pode ser uma realidade da maioria que, infelizmente, nós vemos que é. Quando a gente fala da depressão, a gente nos encontros da associação e nos atendimentos, nas nossas trocas também com lideranças de associações, a gente vê que a maioria das famílias, elas adoecem não apenas pela deficiência em si, pelo processo do tratamento e tudo isso, mas sim com uma maior força pela questão da busca pelo acesso. E aí que mais Cansativos. Não é aqui, não é desse jeito, não é lá, esse é bom, não tem, ou eu não sei, né? O grande problema é o não. E a incerteza, junto com a insegurança e com medo, porque o que vai ser no futuro? Eu vejo que tem muitas mães que reclamam também e pensam, ele só tem a mim, e quando eu faltar, o que vai ser dessa criança? Eles também então, essa é uma cultura que a gente tem que juntos mudarmos e buscarmos soluções, porque eu te digo uma coisa, eu não sou mãe atípica, mas a minha filha hoje que tem 18 anos, me deu um alívio, eu falo: "Pronto, agora ela consegue se virar sozinha", mas ela não é atípica. Mas imagina uma mãe que tem um filho atípico e ele não vai conseguir se virar sozinho, quem vai cuidar dele? E aí, assim, essa questão do medo é uma coisa que é intrínseca na maternidade atípica, né. Que eu, por exemplo, quando tive o diagnóstico do Vinícius, eu já era professora, já era enfermeira, já trabalhava com a saúde, com a educação também, e aí eu olhei assim e falei: "Tá, e o que que eu vou fazer agora?", né. E como que funciona e tal. E aí eu me senti totalmente sozinha. E aí, assim, a questão do pai também, né, que tem aqueles pais que participam e são, trocam ali experiências, né, que não é o caso do meu marido. Meu marido se fechou no dele ali e, né, o medo, a superproteção, o que que vai acontecer com essa criança, e a questão do preconceito que a gente sofria, né, então é seletividade alimentar, é as estereotipias, são várias questões que aí a gente se pega e aí a gente acaba se fechando, aí você não vai mais nos encontros com os amigos, né, você não vai à igreja, que a igreja, né, é um local onde as pessoas, né, e aí deixa de ser o local de acolhimento, as pessoas param, porque não dá para levar aquele filho que faz as estereotipias, que é considerada
né, Volta demais. Ao mesmo tempo, é importante para aquela criança se sentir pertencente ao mundo. Nós temos, então, que sim, respeitar também aquela mãe, aquela família típica. Ao invés de olhares, eu reitero, ao invés de olhares discriminatórios, nós temos que nos silenciar e deixar ele fazer parte. Isso é inclusão. Quando você fala que quando ele cresce, o que que vai acontecer? Assim, meu neto tem 22 anos, ele tem a mim, o Samuel separa. Só. E aí? E aí? Como que vai ser o futuro anos? E ele é um adulto que, pelo desenvolvimento dele, por mais que ele tenha tido muitas superações, ele não é independente, vai ser independente nunca. E Antônia, a falta de acolhimento para as famílias atípicas ainda é uma barreira. Como a ONG, falando sobre o autismo, tem ajudado a mudar essa realidade? Igor, nós temos muitos encontros. Até uma coisa que ele falou de fazer encontros de pais, nós já fizemos, foi uma experiência fantástica. Lotou a sala de pais, eles ficaram todos empolgados, todo mundo queria falar. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa. Mas esses pais eram todos os pais que ficaram, né? E a gente não conseguiu trazer nenhum daqueles que tinham que estavam bebendo a tua situação. Mas assim, não que a gente foi, nós todo mês nós temos reunião com psicóloga para roda de conversa, nós fazemos artesanato com as mães. E o que a gente faz uma séquia no sábado, aqui no roda de mães, porque aí a gente faz capoeira para as crianças, impor roda de conversa com os pais, para trazer isso, para atenção menina, para ter isso, porque essa troca entre as famílias é extremamente importante, né? A gente tem mais espaço, e elas estão na aula de artesanato, elas só ficam, nossa, não fiquei nunca fiquei tanto tempo assim, sem pensar no meu primo. Mano, eu vejo como isso acaba sendo uma terapia. É uma terapia. É verdade. Fortalece. Tem pessoal que vai lá, não vai fazer o artesanato, a gente fala para coisa social. Só vai para bater palma. Nós foi e se divertiu. Depois a gente vai lançar. E a gente vai buscar muitas coisas fora para elas também, né? Então isso traz as pessoas para a ONG e aí elas acabam tendo essa rede de apoio. Inclusive no nosso WhatsApp, nós temos 400. Olha, você imagina que aquele pessoal se assusta. Olha que coisa boa. Então, você tá, existe. Ai, a Tereza fala, tá tendo aqui, só não escolhe o lugar do professor. Até o lugar de desabafa. Exatamente. Porque Isso fortalece. exatamente. E que muitas vezes carregar essa responsabilidade tão grande sozinha é um peso, eu acho que é demais. Mas, né, é importante colocar, né, Rose, que muitas dessas famílias só têm esse lugar para ir, né? Eles são Elas ficam esperando o momento do encontro, né? Imagina, eu sei. Então, a importância, né? Então, aí que vem a importância, né, desse fortalecimento das instituições. Eu acho que precisamos falar sobre essa necessidade das famílias. Nós precisamos sim, Fernanda, o Instituto Anjo Azul tem um trabalho forte na escuta solidária para mães atípicas, para as famílias, né, Fernanda? Como funciona esse processo e qual o impacto dessa escuta solidária na vida dessas mulheres? Então, nós, como a gente abrange Curitiba inteira, é muito mais difícil a gente colocar todo mundo dentro do instituto, porque, por exemplo, uma mãe que está lá, as mães lá do Uberaba, lá do Ganchinho, elas não conseguem vir até nós. Então, a gente tem os espaços que abrem para nós, tipo igrejas, que a gente consegue ir até lá. A gente tem nossa psicóloga, que é maravilhosa, a Carol, ela se dispõe a ir até e fazer essas rotas de conversa com as mães nesses lugares. E como nós atendemos muito dentro de comunidades extremamente carentes, sim, que eu digo assim, que muitas vezes abaixo da linha da pobreza, então a gente está muito junto com essas mães. Quando a gente consegue trazer elas até nós, é porque é muito fantástico. Eles promovem muitos encontros e criadores de lazer, viagens, almoço, café. A gente consegue fazer muito isso, e isso assim dá. A gente percebe que naquele momento ali, elas renovam, sabe, nossa, achei bacana. E aí a gente tem 3 vezes por semana aula de jiu-jitsu, onde que as mães também vêm, filha, essa criança conseguem, exatamente. O professor é maravilhoso, o professor Márcio, que seria agita e brincar. Exatamente, as mães conseguem conversar, ficar batendo papo. Eu acho que isso de extrema, extrema importância. Também acho, puramente. A gente, para cuidar do bem, nós temos que estar bem. É verdade. Exatamente.
E eu não estou falando só do autismo, estou falando para quem cuida de uma pessoa chamada. Se você não está bem psicologicamente, você não consegue cuidar de nada e de ninguém. Fernanda, é aquela famosa frase que você, desde que eu te conheço há muitos anos, você traz como verdade, né? Que é o cuidar de quem cuida. Porque não tem como você falar em cuidar de uma pessoa que está ali vulnerável, que precisa da sua saúde mental, quando você não tem. Quando você tem só a solidão, o desprezo, né? Então, é esses o cuidar, o que a Fernanda faz já, a Antônia faz, a Ivone e muitas dessas famílias fazem, trazer esse acolhimento, cuidar dessas mães, é o que eu acho que um todo, a sociedade como um todo tem que fazer, pensar um pouco naquela mãe, porque não é fácil cuidar, não é fácil ser cuidador, não. E hoje, se eu perguntar para você, a Antônia, a Ivone sabe de casos de mães nossas, infelizmente é um assunto que a gente não pode alavancar, é verdade, mas se ceifaram a própria vida, e a gente pediu socorro, Esgotamento mental. a gente pediu socorro para muita gente, e a gente não conseguiu o socorro para ela, porque ela estava no limite e nós também já não tínhamos mais o que fazer. E quando uma mulher chega no seu limite, é muito, muito difícil, e nós não podemos julgar. O que que leva àquele momento? Sim. Tipo a sobrecarga emocional, tudo isso vai contando. E o pior de tudo é aquela que não tem sequer o prato de comida para colocar na mesa. De que, inclusive, você está fazendo novamente aquela exposição do lado, A outra face a outra vida. face do autismo, e a Fernanda que leva assim a uma exposição muito interessante. Eu realmente confesso que aquelas imagens, elas doem no coração, dói, são impactantes mesmo. É aquela mãezinha que você olha no olhar dela, o sofrimento, o que eu faço? Eu estou sozinha num lugar totalmente Às vezes insalubre. insalubre, sim, abandonada, exatamente. Então são por essas pessoas também que nós temos que olhar, e através do olhar ali no Instituto Anjo Azul, que traz essa exposição tão importante, até eu acho que é válido, quem não conhece, buscar conhecer essa exposição para que de fato tenham acesso a essas imagens, que muitas vezes as pessoas trazem na mídia o autismo romantizado. Então, eu acho que nossa fala, nós como pessoas em prol dessa causa tão importante, eu acho que nós temos que trazer os olhares para essas mãezinhas, para essas famílias também, como um todo. Não é verdade? Se nós já muitas vezes aqui com acesso, com informação, com educação, já é difícil, quiçá para essas mães que não têm dinheiro, não têm um benefício assistencial, que logo mais a doutora Clarice vai trazer aqui informações importantíssimas. Então, para essas mães não conseguem porque o sistema diz não. Ela está ali dependendo da ajuda de vocês, muitas vezes, são dos institutos, das ONGs, das associações, não é verdade? Mas muitas vezes, Fernanda, como bem você disse, eles estão abaixo. Assim, ah, ah, como que fala? Eles estão fora da sociedade. É, de onde a política pública, né, e aí trazendo para essa questão, né, de política pública mesmo, porque o que a gente está fazendo aqui hoje nada mais é do que fortalecer a política pública, né, do cuidado. E aonde o sistema, como você disse, o sistema diz não, o sistema não alcança essas famílias. Então a política pública ela existe no papel, ela é falada, mas ela não alcança essas pessoas. Só fazer um parênteses nessa questão, porque a gente bate muito na tecla de que o autismo ainda existe uma resistência de se olhar ele como um problema social. A gente, todas as falas, lugares que a gente vai, a gente bate nessa tecla. Por quê? Porque quando a gente está falando de pessoas em extrema vulnerabilidade, né, onde estão à margem da sociedade, independentemente do autismo ou de qualquer outra deficiência, elas já estão nessa situação, né? E o que acontece é que quando as mães que já têm que lidar com o pão de cada dia, com toda a dificuldade ali, se deparam com autismo, como essa mãe, que, por exemplo, sei lá, ela trabalha com reciclável.
como essa mãe vai trabalhar com um filho que tem com muitas dificuldades de comportamento ou com todas as questões que vêm atreladas a uma pessoa com deficiência, né? Como ela faz para buscar o mercado de trabalho? Como ela faz para manter a renda dela? Voltando a falar sobre os pais que abandonam, né? Mas mesmo assim, quando é a dupla, quando é o casal que ainda se mantém ali firmes e fortes, alguém vai ter que recuar do trabalho. Exato. Ou muitas vezes os dois vão recuar do trabalho, dependendo de alguma coisa, porque ele vai precisar fortalecer ali de alguma forma. São, por exemplo, ele está trabalhando numa empresa, CLT, tudo certo, mas os horários não dão certo porque a mãe também pode ter entrado num processo de depressão ou porque ela teve que abandonar o seu trabalho de alguma forma, né? Ou aquelas duas pessoas não tinham trabalho, entendeu? E o autismo bateu na porta dela. Então, todas essas dificuldades, e aí a pessoa que também não vive em extrema vulnerabilidade, mas que tem a sua vida, tem o seu trabalho ali e tal, ganha um salário ali que não é muito alto, mas tem a sua vida ali. Ela também. Tem que largar do emprego, às vezes está fazendo uma faculdade, está fazendo né? Tem que trancar todo esse processo de vida para que ela possa cuidar do filho. E aí que a gente bate no problema social, porque aí entra a luta por acesso à escola, direito da escola, adaptação curricular, todas essas coisas que são necessárias. Daí vem a questão do acesso à saúde, que é o mais todos são difíceis, não tem como elencar o mais. E aí essa mãe ela ainda adoece no processo todo. Então, a gente precisa discutir a questão de renda também, porque eu acho que pensar no autismo sem terapia ou qualquer outra deficiência sem estímulo, a gente está condenando uma sociedade, né? A gente está pensando, a gente está tratando como tratamos no passado as pessoas com deficiência, a gente continua tratando elas igual. E lá na frente, daí, quando a gente pensa como o nosso filho vai ficar, eu digo hoje, e é triste, a gente vem reunindo nas associações falando sobre isso, que a gente vai precisar construir lugares para acolher a essa geração agora, porque essa geração não foi contemplada. E Leandra, você sabe que nós também temos que chamar assim a atenção, porque se um jovem, como bem disse a Fernanda ali, só que ela não explanou, né, Fernanda, mas aquilo que você fala sempre, que se você tratar hoje, você vai minimizar os impactos, até mesmo para a sociedade lá na frente. E quando você fala em valores, em renda, nós aqui temos que lembrar também que tem aquela questão, né, Ivone, sobre a seletividade. Esses suportes, eles são justamente para que essa base que é o tratamento precoce, né, possa acontecer. Porque imagina se a gente for ter que financiar uma família, o governo, o estado tem que financiar uma família a toda a sua vida. Então, se ele tem esse atendimento precoce, a gente consegue lá na frente minimizar os impactos, né? Os Estados Unidos é uma referência nesse aspecto, né? Então, a gente sabe que eles trabalham na questão da intervenção precoce e existem vários dados e pesquisas que dizem o efeito que ele traz lá na frente para o Estado, né? Então, mas a gente não consegue ter essa realidade ainda aqui, porque a gente não olha o autismo ou qualquer outra deficiência como um problema social. A gente acaba ainda falando sobre só a deficiência no judicial, mas não todo o suporte psi. Foi muito precoce do Marcelinho, foi com 2 anos e pouquinho, agora ele tá com 17, e acho que a semana que vem ele vai começar a trabalhar. E foi bem complicado, hein, a Lucânia sabe, ele falou que com base 7 anos, ele não falava, ele não falava. E não é que ele não tinha fala, ele tinha problema nas cordas vocais, Mãe, a importância de uma terapia adequada. ele vai fazer trabalhar, vai começar a trabalhar no departamento da pessoa com deficiência. E aí esses jovens, essas crianças, né, que não são assistidas, que, né, aí não conseguem trabalho, não consegue estágio, não consegue, né, o estágio. E é o nosso todo. Porque ela, né, tipo, por exemplo, ele não anda de bicicleta, mas ele anda de moto. Essa questão da seletividade alimentar mesmo, então, da terapia nutricional, né, para o autista. Então, essa visibilidade o que a gente vem trazendo há bastante tempo e batendo nessa tecla através das instituições, através, né, de profissionais, isso acaba chegando na política pública, né? Por exemplo, agora está sendo discutida, né, essa questão da terapia nutricional pro autista, né? Então, coisa que nunca se ouviu falar, né? Então, isso traz também como política pública, né? Então, E Leandro, me fala uma coisa, eu vou entrar nesse assunto, eu quero ver que depois você nos conte.
é mais sobre essa seletividade, porque eu acho que está muito presente na sua família, né? Sim. Seu mãe, eu tive o prazer de conhecê-lo, Ai, inclusive. verdade, e você almoçou com ele, né? Ah, exatamente, eu ainda conversava com ele, por quê? E ele, que é o que eu gosto. Ah, querido. Leandro, o Te Amo Autista tem feito um trabalho de conscientização muito relevante, até mesmo quando você fala que fala com pais. Eu acho que isso é de extrema relevância. Como vocês têm atuado para levar informações para as famílias? Legal. E quando a gente começou a se reunir, a gente viu que a maioria das a gente se reuniu primeiro com um grupo, né, como um grupo de pais, grupo, né, encontros e tal. E a maioria das coisas que nós tínhamos era a dificuldade de dar suporte aos nossos filhos, de entender a questão do autismo. E também a dificuldade de acesso. Então a associação, primeiro momento, quando a gente decidiu registrar, como um trabalho mesmo, a gente criou como objetivo formar um espaço de formação para pais, né, e de atendimento terapêutico para as crianças com autismo. Depois a gente foi se tornando também, um voz ali para outras deficiências e outras famílias que vieram somando dentro do projeto. Hoje a gente está nessa busca, né, e nessa consolidação para os atendimentos terapêuticos. Hoje a gente está, com alguns atendimentos na associação, Aham. mas a gente vem fazendo muitos seminários, capacitação para pais, para profissionais da educação, da saúde, mas muito mais voltado também a atuar nesse atendimento às famílias para que elas, se capacitem, né. Agora mesmo a gente está lançando um curso de capacitação para pais em parceria com uma profissional lá de Quatro Barras também, que é um curso daí é um curso mesmo, né, não são só algumas capacitações. E também a gente faz o acolhimento das famílias, né, que é o direcionamento, que é o que vocês fazem, né, lá também, todos nós fazemos lá, que é dizer o direito delas, dizer como acessar, né. Muitas famílias, têm um primeiro contato com o autismo e aí buscam no mesmo processo que a gente encontrou dificuldades lá, então a gente informa, tenta buscar qual é a sua realidade, então vai por aqui, vem por aqui e tal, e orientar as famílias, né. E na conscientização, a gente faz evento o ano inteiro, né, De abril a abril. de abril a abril, para tentar trazer, essa conscientização não só, das famílias, porque a gente acredita que a luta da pessoa com deficiência é de todo mundo, né, não é só das famílias, né, e quanto mais a sociedade abraçar, mais a gente consegue divulgar, sobre a realidade de cada família e o que a gente precisa, né. Além disso, a gente está fazendo esse encontro dos pais, que foi uma demanda das mães. As mães que começaram a falar: "Ó, a gente precisa trazer os pais para incluir, para dialogar sobre", né. E a gente começou a fazer isso muito pensando no resgate da família também, porque o quanto impacta no casamento, né. Então o conversar com os pais que permaneceram, né, para que fortalecer ainda mais, para que eles continuem, né, e que também olhem para esse lado do que a gente está falando. "Olha aqui pai, você ficou, mas também não quer dizer que só porque você ficou, que o restante tem que ficar tudo com a mãe. Vamos aí, vem aqui, pega na mão e vamos dividir as Bom funções." exemplo, né? É o bom exemplo. Mostrar que ele não está sozinho, mostrar para ele a importância, a diferença de ter daquela criança ter um pai presente e que é possível ainda, ter uma família forte, uma família feliz mesmo com um diagnóstico. Outra coisa que a gente tá, só para concluir da associação, outra coisa que a gente está fazendo e que a gente entrou também numa demanda das famílias ali, é a questão dos encontros dos autistas, adolescentes e adultos. A gente achou que a gente demorou muito a fazer. Mas precisava chegar até lá, bater na porta e pedir: "Nos ajudem, precisamos da ajuda de vocês". E que bons leis, né, que eles ali. E sinalizar, né, Rose, principalmente, por exemplo, agora no Abril Azul, tem essa demanda, né, pegou agora, não, temos que fazer alguma coisa no Abril Azul. E aí fica aquela coisa, assim, meio solta, né, e fazem uma coisa e fazem outra, e quando a gente se junta, né, leva o terceiro setor, as instituições, as prefeituras, né, e se junta e fala: "Ó, a demanda é essa e o que que dá pra gente fazer?", né. Em Piraquara também esse Abril Azul, a gente está com ações, né, bem bacanas aí vindo para o Abril Azul e a ideia é de, estender isso de abril a abril,
né? Mas a gente precisa sentar e conversar e unir, né? Trazer as ONGs, trazer a demanda. Olha, a nossa demanda é essa, e é uma demanda, muitas das vezes, essas demandas não chegam até a Secretaria de Saúde, não chegam até a Secretaria de Educação, ou chega de uma maneira diferente. E aí eles nos trazem de maneira diferente também, obedecendo um sistema, enfim, falta de profissional, isso, aquilo, e falta de estrutura mesmo, e falta de política pública efetiva para isso, de direcionamento, hein? E você sabe que eu penso que muitas vezes até o próprio sistema precisa conhecer, assim. Então eu acho que o fato dessas mães, desses encontros, trazerem ali, juntar essas necessidades e informar o sistema, eu acho que traz todo um benefício, né? Faz toda a diferença. Antônia, você, como especialista em aba, no comportamento, análise do comportamento aplicada, como a aba pode transformar a vida de uma criança autista? Então, na realidade, quando a gente fala em às vezes a pessoa fala assim: "Ah, o preconceito, você vai tratar a criança como um robô, que você vai robotizar". Gente, não tem nada a ver, tá. Você vai trabalhar o dia a dia daquela criança, mas você vai trabalhar com umas ciências que já tem, assim, Ns de estudos, de pesquisa, que aquilo dá certo. Então você não vai robotizar uma criança, você vai fazer o mesmo trabalho dentro do dia a dia dela, e você vai gerar, não é uma impor o comportamento diferenciado, mas você vai trabalhar oportunidades para que ela tenha comportamentos mais adaptativos de acordo com aquele local. Porque veja bem, cada local transforma o comportamento. Exato, exato. Então você precisa trabalhar isso para que essa pro indivíduo começar a desenvolver esse comportamento. Mas assim, você vai respeitar. Hoje a gente fala muito, né, essa questão da aceitação, né, você respeitar o indivíduo como um ser humano, assim, não impor algo a ele. Você trabalhar de uma forma que ele traga a vontade dele, ou ele traga o interesse dele, porque aba também é isso. O pessoal fala, sabe que não, né? Você pega o endereço o interesse do indivíduo, e você tapa, e aí aquele comportamento, ela só aquele comportamento, aquela habilidade para o dia dele, para aquilo que ele precisa desenvolver. E se a gente sabe que ele tem uma série de habilidades, mas tem habilidades que estão aí da defasagem. Você precisa trabalhar isso. Então, a ciência abre para a gente essa oportunidade de melhorar as condições daquele indivíduo perante aquele ambiente que ele vive, né? Então, isso facilita muito o dia a dia do. Que maravilha. E a ciência nos prova, né, Zitadali, que isso não é achismo. Não, é ciência pura. Ivone, nos conte, por favor, quais as principais barreiras que as mães atípicas enfrentam? Principalmente no mercado de trabalho, né? Obrigada. São muitas. Eu ia comentar, né, sobre listar, né, barreiras. Isso é muito, depende, né, de cada território, depende de cada família. E com relação ao mercado de trabalho, é aquilo que o Leandro, inclusive, trouxe, né, da dificuldade que essas famílias têm, né, que chega uma demanda, chega o autismo e cai de paraquedas ali e muda toda a rotina, né. Por exemplo, eu tive que mudar totalmente. Eu sempre trabalhei com gestão da saúde pública e, de repente, eu me vi com uma necessidade de entrar num outro mundo, né. E aí a questão do mercado de trabalho, as mães, as que conseguem trabalhar, né, elas têm demandas muito específicas e muitas das vezes, na maioria das vezes, elas não são acolhidas nas empresas, né. Temos, a questão do serviço público, né, o direito à redução e ou, né, flexibilização da jornada de trabalho, e isso é uma dificuldade gigantesca para essa mãe, Ter acesso a ter esse direito. acesso a esse direito. Muitas das vezes precisa judicializar, né, para essa mãe conseguir. E eu sempre brinco, né, com as mães, trazendo, né, essa brincadeira, mas que é a realidade, que nós mães atípicas no mercado de trabalho, nós somos a mãe problema, que é a mãe que vai trazer atestado, que é a mãe que vai precisar sair do trabalho porque a criança entrou em crise lá na sala de aula e o professor não sabe o que fazer, e aí ele vai ligar para a mãe,
essa criança vai ter várias demandas, e aí agora a gente está falando de criança, mas daí tem os adultos e tem os adolescentes. O Vini, agora a gente está vivendo um momento totalmente diferente que a gente, nesse mundo do autismo, a gente começa a viver, né? Vive uma coisa, você fala assim, ah, não, adaptei isso, que legal. Amanhã mudou, é outra fase, é outra coisa, e daí você tem que se redescobrir de novo enquanto família, enquanto mãe, na escola, na saúde. Então, é um desafio todo dia. Então, para o mercado de trabalho, é muito difícil, porque essa mãe ela precisa trabalhar, né? Ela precisa trazer, prover o sustento. E principalmente essa mãe que o pai foi embora, né? Então, A grande maioria. isso, e é desafiador, assim, demais mesmo, e a gente precisa conversar sobre isso e principalmente trazer para elas a clareza dos direitos dela, porque muitas mães, elas simplesmente aceitam. A empresa diz, ou manda embora, né, ou no serviço público, ah, não, né, vamos mudar você de setor, vamos colocar você lá na geladeira, por exemplo, né, porque por ser uma mãe atípica que traz essas demandas. E aí tem as questões, né, do empreendedorismo, então a gente foca bastante nisso, porque daí tem essa mãe que não consegue trabalhar, que é mãe solo e também não consegue trabalhar. Então, de que forma que a gente pode trazer geração de renda para essas mães, né? Então, isso é muito importante também quando tem parcerias, pessoas que abraçam, capacitação, né, para que essas mães tenham alguma fonte de renda e condições Prover o cuidado necessário para a família. Fernanda, me fale uma coisa, por favor, me conte como você vê a luta por direitos básicos, como o acesso à terapia, à educação inclusiva e suporte do Estado. Então, estamos anos-luz de ser uma utopia, isso é fato. Mas se nós estamos assim, tem quem está pior. Muito pior mesmo. Você vê que o sistema está tentando. Tá tentando, pelo menos isso a gente pode dizer que nós temos as portas abertas, vamos dizer aí pelo código, que, ai, todo mundo, mas não está funcionando. Ok, o Código Brasileiro de Trânsito também não funcionou do início. Vamos usar isso daí como exemplo. Mas e daqui 10 anos? Já pensou daqui 10 anos, as pessoas 15 anos não precisar passar pelos perrengues que nós passamos? Por essas lutas, né, eram básicas. Ela às vezes está aqui no começo da fila, saber que ou lá no fim da fila, saber que ela não vai precisar passar por tudo que a gente passou e saber assim, que eu digo assim, quando a gente entregou lá o código lá, enfim, de ter que dar as voltas a quem merece, né, que toda a equipe, né, todo mundo que fez lá a parte, o deputado Evandro, o deputado Traiano, enfim, quando nós entregamos ali, acho que estávamos nós juntos, né, Legete, pode falar o que quiser, mas nós somos a história. Daqui 50 anos, nós vamos ser lembrados. Sabe aquelas tajadas de mocos lá? Não é verdade? Nós escrevemos a história do autismo no Paraná. Deixaram um legado, né? Eu acho que servaram por um legado. Não temos, nesse momento, atacar ninguém, brigar com ninguém, porque é um começo. Por exemplo, nosso filho nasceu, né? E vai fazer 1 ano, e agora que a gente tem que começar a fazer ele andar, enfim, né? O pior de tudo era fazer ele nascer. E ela não força suficiente, porque eu lembro que quando a Fernanda trouxe essa demanda, a Fernanda, Antônia, vários pais levaram essa demanda dessa necessidade implícita aqui no nosso sistema, porque muitas vezes estavam tendo leis conflitando com leis. Então, você lutava por um direito, daqui a pouco esse direito vinha, isso tinha um outro direito. Exatamente. Então, aí quando veio essa necessidade, que também, diga-se, né, Fernanda, melhor do que você, melhor do que ninguém para falar sobre isso, né? Que nós hoje, o Paraná, é exemplo para o Brasil e o mundo, né? Tipo, da América Latina, nós somos o único estado e o único país da América Latina a termos um código próprio. Exato. Funciona. Ainda não, mas aí, Eu acho que esse legado que vocês estão deixando, que essa luta está deixando, vai se perpetuar aí por muitos e muitos e muitos anos. E aquilo que você disse, Leandro, essa busca por acolhimento, por ajuda, vai estar aonde? No código. Entendeu? Então, nós teremos leis cada vez mais sólidas que realmente venham a somar com as dificuldades dessas famílias, venham a ajudar e não se contradizer, e não virar um palco
né, porque estava já, infelizmente, todo mundo querendo ajudar e um atrapalhando o outro e todo mundo enfim, então, quando nós conseguimos juntos, eu tenho muito orgulho, Fernanda, de estar junto. Nesse dia, nós presenciamos, nós conseguimos uma agenda em janeiro, que não estávamos em recesso, nós fomos lá, fomos muito bem acolhidas e recebidas e vocês entregaram juntamente com a nossa querida Amanda Bueno, a Lápia, a Sandra, e muitas mulheres e famílias fortes ali, buscando. Quando foi entregue ali a demanda, prontamente a Assembleia Legislativa, ela abraçou e a partir de então, na época, o presidente Traiano, a sensibilidade dele, vamos assim, não é política não, não é política, mas a é verdade, eu fico feliz porque eu admiro muito também nessa postura de abraçar, ele abraçou mesmo, ele que é um grande pai, ele já sai, não sabia, mas ele falou, ele ouviu cada depoimento e ele falou: "Eu sei uma pessoa que vai dar celeridade, que vai abraçar isso", que chamou, aí nesse momento ele chamou o deputado Evandro Vanilde, também abraçou gigantemente e assim foi sucessivamente, todo mundo abraçou, ou seja, só precisavam o quê? Ser ouvidos. Só precisava do quê? Dessa iniciativa. Temos a iniciativa, temos a lei, temos um código e teremos sim, com certeza, essa é a esperança de todas as famílias, que esse código vai trazer sim um resultado muito positivo para todos, principalmente para os que virão. E para finalizar esse bloco, eu quero perguntar para a doutora Clarice sobre quais direitos, doutora, as pessoas com deficiência têm, né? E que muitas vezes, por falta de informação, não conseguem ter acesso. Aproveitando, né, a fala da Fernanda, então vários direitos foram adquiridos, né, a efetividade e a acessibilidade que é o mais complexo, né. Tem tanto na seara tributária, previdenciária, eh, educação, saúde, medicamentos. Então tem leis, né, e vão ser criadas mais leis também para, né, para de acordo com a necessidade e a luta de vocês, né, que eu acho que são pessoas como vocês que lutam, assim, para adquirir os direitos, e a luta de vocês para que seja acessível, para que seja, né, efetivo, né, então tem que continuar essa luta bonita aí, para que, né, Mais o famílias direito sejam beneficiadas. beneficiadas, né. Assim, bem uma pincelada bem rápida aqui, na área tributária, a gente tem isenção de IPVA, ICMS, o imposto de renda também para pessoas, autistas, mas aí entra para pessoas aposentadas, né, e pensionistas. Eu acredito que os pensionistas, né, tem bastante criança, né, com autismo que recebe pensão por morte, que não sabe que tem a isenção de imposto de renda. E o mais aqui, o previdenciário, que eu acredito que seja o mais delicado, porque alberga aí um grupo familiar com vulnerabilidades, Baixa ainda da pobreza, né? e que tem que sobreviver mesmo, né, com um salário mínimo. E aí são famílias que, às vezes, 3, 4, 5 pessoas, né, com um salário mínimo, porque o pai e a mãe, né, muitas vezes a mãe, né, tá sozinha, não consegue trabalhar e tem que sobreviver, ou às vezes, né, aquilo que foi falado, que tem que largar, né, tudo, tem uma condição ali, não de extrema pobreza, né, mas uma condição social baixa, tem que largar tudo, Ou é a avó, não? vó, e aí vai pleitear administrativamente, já é indeferido, então tem que manejar ali, no judiciário, desconto com medicamentos, né, despesas médicas. Então, administrativamente, normalmente é negado, e tem o direito. Só que aí judicialmente a gente consegue argumentar de forma mais, né, eficiente, o laudo que tá ruim, ou as despesas, né, ou demonstrar que tem impedimento, barreira, entrando aí na seara de qualquer tipo de deficiência, né, que tem, dificuldade, né, para concorrer à igualdade de condição, né, com as pessoas. Então, o benefício assistencial eu acredito que seja ali o mais delicado, e que realmente o acesso ao benefício assistencial, se não for claro, assim,
é negado e a gente tem que ir para via judicial. Então aí falta a informação de que é possível, né, é possível reverter, né. Temos que tentar, se tem uma esperança ali de direito, vamos, né, tentar E o nosso papel é exatamente isso, minimizar essas dificuldades, porque muitas vezes a mãe já está sozinha, já está em desespero, porque é desesperador quando você não encontra apoio, acolhimento, e o sistema que deveria te proteger muitas vezes te fecha as portas. Então, quando ela recebe aquele indeferimento, não é a sentença, ela tem que lutar sim, vai buscar informações, busque o CRAS próximo da sua residência, porque eu acho que nesse momento é muito importante, busque escritórios sérios para poder conversar com aquela pessoa que vai poder te orientar, mas não desista dos seus direitos, porque os direitos que nós, né, enquanto sociedade hoje estamos lutando, são direitos, esses que temos sim que buscar até o fim. Não é verdade? Então, assim, muitas vezes a primeira alegação é que a renda familiar. renda ou até o eles caracterizam que não há deficiência, Exatamente. isso que depois a renda bate, a deficiência às vezes é um impedimento, né. Às vezes ela já está há um tempo já com aquela negativa e simplesmente aceitou aquela negativa. Outra coisa que é importante é a capacitação, né, como a gente fala da conscientização, né, e outra, o debate do código ele envolveu muita questão quando a gente falou, né, claro, foi uma concha como disse outro dia uma pessoa, não lembro quem, mas foi uma concha de discussões, né, a sociedade pediu e todo mundo, né. Não, em 9 séculos a gente se expandia. Meu Deus! Muitas todo mundo colocou alguma ideia, mas sempre mas o que, se debateu muito foi a questão da capacitação nas áreas, né, tanto dentro, do atendimento público, né, das repartições e tudo, mas também nas faculdades, né, quanto é importante estar na grade curricular, né. Então a gente hoje com a associação, a gente está fazendo um trabalho, de orientar as famílias nessa questão do direito, do BPC. Sim. E a gente tem voluntários ali que não são, formados em direito, mas que trabalham em consultórios, estagiários, né, e tal. E eles fazem esse atendimento, eles dão entrada, administrativa, né, no processo administrativo, eles dão entrada ali para a pessoa, depois orienta: "Olha, deu a negativa, agora você vai precisar buscar um advogado e tal para entrar". Que é um direito específico, né, isso a legislação é muito específica, né, então tem que procurar alguém especializado mesmo para E uma outra coisa, né, com relação aos direitos, é a questão dos planos de saúde, né. Que, gente, como é difícil. Eu tô vivendo nesse momento, inclusive, tô querendo mudar o Vini, né, por conta que não tem rede credenciada. Eu moro em Piraquara e os planos estão descredenciando e a gente tem que vir para Curitiba, ou eu faço em São José, e aí essa intervenção acaba sendo, Cansativo. cansativa e não é efetiva, né, porque daí já chega lá desorganizado, meia hora, 40 minutos de sessão, não adianta, então, né. E aí, a resposta de um determinado plano foi assim: "Então eu vou primeiro, né, a gente fala o que a gente queria o plano e tal, e qual que são os valores", igual escola, né, que você vai procurar a escola e daí você não fala que é autista. Quando você fala, acabou. Famoso. É, e aí ela disse assim: "Então, como é a questão do autismo, eu preciso me passou uma carência de 24 meses, a princípio 24 meses, ou dependendo do caso 180 dias, ou seja, para eu mudar de plano, né, quer dizer, a fala deles é essa, mas a gente sabe que juridicamente não é isso, né. Então a gente vai ver se vai ser aprovado esse contrato. E não existe isso de não aprovar o contrato por conta do autismo ou qualquer outra deficiência. Então, e isso eu tenho muito claro comigo, mas uma demanda judicial também, para você ter que se socorrer do judiciário, que aí vai custo, tempo, né. e aí o que que a gente faz, né, então a gente tem a dificuldade com o serviço público, aí tem a dificuldade com os planos de saúde, ou seja, a desinformação, com os textos. Isso cansa.
E que você falou de capacitação, eu queria trazer uma parte na fala da Ivone, quando a Ivone disse assim: a mãe está trabalhando, tal, né? Da manhã, tipo, a mãe está trabalhando, a escola livre, você tem que sair, ficar nos escola. Gente, tudo isso é capacitação, né? Porque se nós temos a educação, todo mundo capacitado, a mãe não precisa sair para buscar. Porque os profissionais, né, não como dar disso. Mas o que eu acho que o que acaba sobrecarregando muito a mãe é essa questão. Tudo é a mãe que tem que resolver. Fiz uma pergunta em relação ao servidor, né? A pessoa, quando ela passa por esse processo, e aí ela tem a negativa, né, pela questão capacitista, né, que a gente pode pensar dessa forma. Quando ele fala que não, não é deficiência, não consideramos o autismo como deficiência. E a gente tem, como você mesmo comentou, a gente tem um vasto, legislação vasta, muito bem elaborada, toda a legislação, tanto estadual como federal, né? E quando existe essa negativa, pode constar como um preconceito, como uma omissão? Essa situação não precisaria ser discutida porque tem na legislação, né? Assim como visão monocular, também é algo que está na legislação já como sendo uma deficiência. Mas não é todo mundo que então, assim, questão de é que daí a gente entra um pouquinho na seara criminal, né? Se é um preconceito ou não, Uhum. tá? É difícil você comprovar isso, essa simples negativa com assim, simples não, né? Mas uma negativa com um preconceito. Mesmo Mas sendo ela caracterizando uma pessoa que é laudada com um autismo e dizendo que ela não é ela não é uma pessoa com deficiência. assim, pra assim, você pode até tentar, né, entrar nessa seara criminal, mas para considerar um preconceito, vai ter que ser uma discussão, um debate judicial, tá? Assim, a gente tem várias deficiências que são caracterizadas porque a legislação já traz, sabe, como deficiência, tá? Então isso, judicialmente, a gente vê isso e a gente ó, isso já é caracterizado. Tem aqui mas, assim, no dia a dia, as pessoas acabam não tendo essa legislação como embasamento, Sim, tá. a capacidade. Então Força. exatamente, e acabam negando. Eu vejo que o preconceito, assim, é uma questão daí criminal que tem que ser debatida. Depois que uma pessoa eu já tive algumas situações até, não lembro qual ONG, eles me passaram porque havia acho que no Detran fizeram um teste, não consideraram como deficiência, e ele queria entrar. Daí eu falei: "Olha, tem que começar, né". Eu acho que às vezes um começo você acaba trazendo um legado, uma jurisprudência, né, para essa situação. Mas é um debate que tem que se abrir na esfera criminal, assim, criminal. Outra Mas questão é a questão da educação também, né? Porque a gente bate agora, com a homologação do parecer 50, né? A gente tem mais claro ainda, e o código ele vem super alinhado com o parecer 50 em relação aos instrumentos de adaptação e tal, aos planos, né? E a gente vê que muitos lugares, muitas escolas, até mesmo as secretarias, às vezes, os departamentos de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, acabam colocando uma negativa. Não, não vamos fazer o PEI, não vamos adaptar o nosso, não vamos adaptar alguns materiais. E a gente vê que isso também é uma omissão dos RK6, né? Não, mas hoje é muito comum a negativa na via administrativa, tanto na educação quanto, INSS. Então todas as searas, que a gente vê administrativa, elas acabam sendo negadas. E aí a gente tem que se socorrer da via judicial. E a- Não tem, porque daí ele faz com que a efetividade da lei seja cumprida, ou por falta de conhecimento, ou porque é a determinação, vamos negar porque, né, a gente vai ter menos benefícios, ou, né, a gente tem uma cota de bene enfim, a gente pode ter N situações, né, mas o judiciário é o único que tem o poder mesmo de efetivar a legislação, né. 1 milhão. Por isso que é importante a capacitação, né? Porque se esses agentes estivessem capacitados, a gente não teria todo esse problema. E olha só, imagina, a gente já existe uma jurisprudência de professores que estão sendo processados, estão respondendo por crime de preconceito por não adaptar um material. Mas às vezes esse precursor nem sabia. sobre isso que eu ia falar, a questão do conhecimento, a questão da capacitação, né, que foi discutido muito no Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção Estadual que teve agora em Guaratuba. Então a gente discutiu muito essa questão, porque daí entra também, né, tem toda uma rede
que envolvida, né? E aí o conselho tutelar também precisa ser capacitado. Os profissionais precisam ser capacitados. E essa questão das empresas e do serviço público, às vezes o agente que está lá, que é o que recebe todas essas questões, ele não tem conhecimento. Né? E eles escrevem isso. Eu já peguei caso, eu também, as pessoas me chamam e falam, Ivone, eu brinco que eu sou o terror das empresas e dos RHs, porque eu falo, ó, a lei está aqui, busca sim, e se não der certo, busca fulano, né? Busca, e aí, e a pessoa escreveu ali e falou assim, não, e está documentado, e você olha ali que é total falta de conhecimento. Pessoal, às vezes, só para imputar esse crime de, né, de preconceito, então se a pessoa não é capacitada para isso, então fica um debate um pouco complicado, né? Você imputar algo que falta para ele, né? Não deram a condição para ele. Então essa situação é um pouquinho grave para ser não é ou não é, né? Porque depois, claro, que quando ele não tem meu entendimento, né? Imagina, ele não teve o acesso com o seu direito ali. Então, ele não teve adaptação, ele não teve o plano individual dele realizado e toda a estrutura que é necessária. Então, a família vai recorrer, né, para o direito, para dizer, olha, meu filho, minha filha está matriculada lá, isso não está acontecendo e tal. E aí, claro que o advogado vai querer ir para essa linha do preconceito, né, até pelo que o parecer 50 traz ali, ele traz bem claro isso agora, né, mais claro, tá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e tudo, mas o parecer ainda deixa mais visível. Então quando a pessoa chega né, claro que daí o professor não tem a culpa, e aí vai ter que recorrer o professor dizendo: "Eu não fui capacitado", e vai Estado. Eu acho que todo caso gira em torno de mais informações. E, senhores, para nós encerrarmos nosso primeiro grande bate-papo real aqui, que são realidades vividas nas famílias reais. Então, eu gostaria, para finalizarmos em poucas palavras, o que vocês nos falam sobre o que vocês gostariam de ver mudando no Brasil, no Paraná, na sociedade como um todo, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas e de suas famílias. Em poucas palavras, o que, Fernanda, você acha que Eu acho que nós estamos no caminho certo. Em 2018, eu e a Antônia fomos chamadas de chão de fábrica do autismo. E aquilo ali nós não levamos como uma ofensa. Eu acho que foi um elogio, porque quem carrega o país nas costas é o chão de fábrica. E é no nosso chão de fábrica vem mais outros, Leandro, Ivone, e eu acredito assim, e assim, enfim. Então a gente está conseguindo. Vai demorar mais um pouquinho? Vai. Mas nós não vamos desistir. não dá para desistir, Antônia? Não desista. Antônia, o que você acha que deve melhorar? Eu acho que A gente precisa continuar nessa luta, mas é urgente toda a sociedade se conscientize da importância de nós incluirmos essas pessoas. Essas pessoas vão ser no futuro. Olha, nós temos hoje um autista a cada 36 pessoas. Então, imagine se a sociedade continuar se negando ou fazendo vistas grossas. Então, a conscientização e incluir essas pessoas é extremamente necessária. E vamos sim continuar sendo o chão que sabe que é sempre. isso mesmo. A luta continua. Leandro, qual é a sua contribuição? O que você acha que deve ser mudado? Eu sigo a mesma linha de raciocínio do Antônio, eu acho que a gente continua, né, mas que a gente precisa da efetividade, né, da legislação, que são legislações vastas, né, e muito bem elaboradas, mas a gente precisa que elas aconteçam, né, para que elas cheguem na ponta, né, cheguem nas pessoas, principalmente as pessoas com maior dificuldade, né, que a gente sabe que sem terapia, sem acesso, a gente comentou hoje sobre quanto é mais difícil, né. E também que toda a sociedade seja um agente mobilizador, que esteja junto nessa causa, porque a gente tem que levar a causa da pessoa com deficiência como uma reparação histórica de que de fato ela é, assim como o movimento quilombola, assim como o movimento das pessoas negras, assim como outros movimentos que a gente já demorou muito para que a sociedade realmente repense e acabe sendo também, se envolvendo mais nessa luta, na luta da pessoa com deficiência. E eu acho que se a gente conseguir isso, a gente vai ter muitos avanços. Quando a cobrança é de todos, a sociedade caminha. Verdade. Doutora Clarice,
que é especialista do ramo da previdência e de direitos, amparo a essas famílias que vivem à margem da sociedade, principalmente, que são as que mais dependem da nossa força, né, como profissionais do direito. O que que você acha que pode ser mudado e o que pode melhorar? Seguindo a linha, né, do que eles falaram, eu acho que realmente, né, o direito tem, né, vão ter mais direitos adquiridos aí de acordo com, né, com a necessidade, mas a efetividade, né, a acessibilidade, isso tem que ser, eu acho que, né, tem que melhorar, né, e a informação, acho que a informação é fundamental, porque, eh, houve a negativa, vai para via judicial, né, tem recurso, tem como, né, reverter muitos casos, né, são milhares aí de indeferimentos, de negativas, né, tanto na área da saúde, educação, medicamento, previdenciário, né, que eu acho que esse que dá um mínimo de dignidade ali para a família, né, é um salário mínimo que é muito pouco, né, mas a pessoa né, tem isso para sobreviver, né. Então eu acho que a coletividade é, sem dúvida, assim, o principal fator, Mudança, né? para mudar. Isso mesmo. Ivone, do seu ponto de vista, como mãe atípica de 2, né, 2 filhos, o que você acha que podemos melhorar na qualidade de vida das famílias com autismo? Eu acho que muito essa questão da informação, acho que são 2 palavras, é união e informação, né. União no sentido, assim, de que as pessoas com deficiência, elas estão em todos os lugares, elas precisam acessar todos os lugares. E quando tem essa união entre o terceiro setor, o poder público, políticos, gestores e afins, a gente consegue fazer com que, haja efetividade, né, na busca por essa melhoria de qualidade de vida que é diária, né. Então, eu acho que informação e união, acho que isso é o que pode aí fortalecer, né, as políticas públicas e mudar o que precisa ser mudado. Senhores, e assim encerramos nosso primeiro bate-papo real. Eu quero agradecer a presença de todos, a contribuição de todos vocês para a nossa sociedade como um todo. Quando falamos em inclusão, nós temos sim que focar na informação com qualidade, na informação com realidade, realidade vividas por vocês, que sim, Leandro, a seu exemplo de vida, né, é sim um forte exemplo para outros pais. Parabéns para você mais uma vez, fiquei muito feliz com o seu quando você aceitou o nosso convite, é porque com certeza muitos pais vão olhar e vão ter você como referência. Essas guerreiras que eu falo que a ser mãe atípica, né, não tem nada de especial, né, Fernanda? Muito pelo contrário, né, Ivone? Então eu quero agradecer vocês, mulheres guerreiras que lutam. Doutora Clarice, muito obrigada pela sua participação, contribuição e apoio aí sempre aos direitos das famílias carentes, principalmente, né? O acesso à justiça, acesso aos direitos, acesso às leis, que as leis sejam de fato efetivas, né, que chegue lá naquela ponta. Então, pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais para que possam saber, né, nos acompanhar no próximo encontro, um bate-papo real. Obrigada a todos.